Olá, meus queridos amigos, boa noite, luz e paz no seu caminho, gratidão com gratidão, estamos aqui mais uma vez para junto nós falar um pouco hoje do amor de Deus e falar daquilo que nós prometemos ontem, né? Fizemos aqui um vídeo sobre o jejum, né? E esta madrugada passada eu estava buscando a presença de Deus, estávamos orando, e o Espírito Santo colocou no meu coração para nós falar mais um pouco sobre o jejum amanhã. Então hoje eu já sentei aqui, já comi um pouco a palavra sobre o jejum, vamos falar um pouquinho mais. Eu vou falar sobre 4 coisas que o jejum traz na nossa vida. Vou falar 4 coisas que o jejum faz por você. Nós vamos ter uma finalíssima de falar sobre o jejum. Meus queridos, eu fui surpreendido hoje por uma pessoa e essa pessoa me deu uma palavra de Deus. Eu gosto muito quando eu sou abordado na rua ou talvez com uma ligação de telefone, que alguém direcionado por Deus, é claro, tem muitas pessoas que brincam com a presença de Deus, mas com pessoas que têm direção de Deus, que têm compromisso com Deus. E essa pessoa me abordou na rua hoje, eu conheço ela há vários tempos, e ela me disse assim: olha, estava orando a Deus, e Deus falou comigo para que eu falasse com você, para você fazer 5 dias de jejum e consagração. Aí naquele momento, não me veio da minha cabeça perguntar para ela qual que era o propósito de Deus, porque se Deus falou com ela, tinha um propósito, né, para mim fazer esse jejum e essa consagração. Aí ela falou comigo: Deus me falou na semana passada, mas eu não consegui te encontrar. Aí eu falei com ela: será que o jejum e a consagração que nós estamos fazendo, eu chamei o canal para fazer, esta semana foi esse jejum e essa consagração que Deus falou com você? A ela: perfeitamente. E Deus falou que era para você fazer e chamar os seus para fazer. Então, meus queridos, eu alegro, porque isso tudo é sinal que a gente está bem conectado com Deus e Deus está nos abençoando. Eu falei ontem sobre o jejum e falei sobre a oração. Vou falar hoje sobre o propósito do jejum e da oração. Primeiro eu quero falar porque o propósito ele se divide em 2 partes. Há um propósito de Deus para a minha vida e há um propósito para com as coisas de Deus. Entenda bem, o propósito de Deus para a minha vida e o propósito que eu tenho que cumpri-lo para Deus. Meus queridos, para nós falarmos sobre esse propósito, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos encontrar esses 2 propósitos bem explícitos para nós entender o que é um propósito para minha pessoa e um propósito de Deus para eu fazer. A Bíblia diz assim, que ora o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e a ti serão benditas todas as famílias da terra.
farei de ti uma grande nação. O propósito de Deus na vida de Abraão era um cumprimento de um propósito que Deus queria que ele fizesse. Primeiro, que Deus prometeu para ele algo se ele cumprisse aquilo que Deus estava proposto para ele cumprir. Chamou Abraão e falou: olha, sai do meio da tua terra, dos teus parentes, vá para a terra que eu te mostrar. Eu vou te abençoar lá, mas tem uma coisa: far-te-ei o pai de uma grande nação. O propósito de Deus era criar naquele momento um povo seu, separado, que é a nação de Israel. Um povo separado. Esse era o propósito de Deus. Deus estava levantando uma pessoa para fazer o povo dele. Mas qual que era o propósito de Abraão? Para Abraão fazer? Ser pai de uma grande nação. Mas Abraão tinha um propósito para cumprir. Ele precisava de sair do meio da terra dos parentes dele. Ele precisava ir para uma terra que ele não conhecia. Era o propósito da caminhada de Abraão. Meus queridos, em determinado momento, Deus falou com Abraão: olha, você não precisa fazer nada. Anda na minha presença e ser perfeito. Só isso, mais nada. Era o propósito de Abraão para com Deus. Andar na presença dele e ser perfeito. E o propósito de Deus para Abraão era fazer dele pai de uma grande nação. O propósito da oração. Agora eu vou falar sobre o propósito da nossa vida para oração. O que é um propósito? Eu vou dar-te um exemplo nesta noite. Digamos que eu estou passando por uma crise espiritual. Então o meu propósito é melhorar a minha vida espiritual. Eu vou consagrar minha vida, entrar em oração e em jejum. É fácil? Não. Não é fácil. Porque é uma luta constante do propósito que eu tenho para a minha vida espiritual com a minha vida carnal. A carne, ela luta contra o espírito 24 horas por dia, porque ela quer uma coisa e o espírito quer outra. Eu estou fraco espiritualmente, então eu tenho que partir para a oração e o jejum. Porque eu fazendo isso, eu estou fortalecendo o meu espírito e eu estou aproximando de Deus. Mas a carne, ela está suspirando para poder fazer a coisa da carne. Então eu preciso criar um propósito. Qual que é o propósito? Levantar, aumentar a minha fé e elevar o meu espírito. Propósito que eu preciso de criar, estabelecer esse propósito, para com que eu possa vencer as barreiras espirituais. E quando eu entro por esse caminho, eu crio um propósito, eu coloco nele ação. Qual que é a ação desse propósito? É justamente a oração e a consagração em jejum. É ação. Feito esta, eu criei um propósito, criei uma ação, que é o jejum e oração. Então, eu estabeleci esse propósito, eu vou entrar em campanha de oração e jejum, eu coloquei ação no meu propósito e agora eu vou colocar nas mãos de Deus. O que eu preciso agora mais? É confiar, porque para quem eu entreguei, justamente é aquele que nos pede que façamos sempre jejum e oração. Só um minuto que nós vamos ler já. Só um minuto.
Só um minuto que nós vamos entrar nesta página, para que você possa entender que é de suma importância esse jejum e esta oração. Levítico capítulo 23, versículo de número 27. Só ler só esse versículo para nós poder dar continuidade aqui, para a gente poder Levítico 23 e 27. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, e tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Jeremias 36 e 6. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor e ouvidos do povo na casa do Senhor no dia do jejum, e também aos ouvidos de todo Judá vindo da sua cidade. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e converta-te o seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor do Senhor se manifestará contra o seu povo. Deus estava mandando o povo se reunir e entrar em oração e em jejum. Nós vamos falar sobre isso amanhã, um pouco mais disso aqui. Eu fiz propósito, coloquei ação e agora eu entreguei nas mãos do Deus vivo, todo-poderoso. O que esperar de um Deus que trabalha ao seu favor a todo instante? O que esperar de um Deus que sabe tudo o que faz, conhece o meu passado, presente e conhece o meu futuro, já foi no meu futuro? O que esperar depois de fazer isso aqui? É esperar para contar a bênção e contar o testemunho. Você, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo nesta noite, você pode ter certeza que os púlpitos ou sei lá onde que você vai contar a sua bênção, você vai ter o que falar depois dessa consagração e desse jejum que você está fazendo. Se não está fazendo, você está perdendo. Porque essa semana foi uma semana de grande bênção, uma semana de grande vitória. Amanhã é o nosso último dia do jejum e da nossa consagração. Se você não fez, você perdeu. Mas nós vamos fazer mais depois e você pode participar. Mas se não fez, está perdendo. Porque Deus já começou a fazer grandiosa coisa. Tem uma amiga que falou que vai me mandar uma mensagem amanhã sobre o que aconteceu na vida dela. Ela começou a falar comigo, mas estava dentro do carro e quando eu liguei, retornei para ela, estava dirigindo. Deus é tremendo. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, você não precisa de esperar uma outra atitude melhor do que a que vem de Deus. Tudo aquilo que você coloca nas mãos do Senhor, para que Ele possa resolver para você, será resolvido. Deus fará não só que o seu pedido que você pediu, mas fará muito mais através da sua humildade, através da sua oração e através do seu jejum e a consagração que você está fazendo. Pode ter certeza, antes que você feche os seus olhos para dormir, Deus ainda irá falar com você de uma maneira muito especial. Tenha certeza disso. Deus trabalha nos quatro cantos dos ventos, com os ventos, para poder trazer a vitória para a sua vida. Quando você está na direção certa, no caminho certo, você não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar. Você está fazendo aquilo que Deus mandou e ordenou a fazer. A Bíblia diz que quando o povo de Israel se reunia no tabernáculo, a Bíblia diz que Deus chegava à porta da tenda para falar com Moisés. E o povo se inclinava de temor ao Senhor nosso Deus. Deus não mudou, meus queridos. Deus não mudou, Ele é o mesmo, hoje, ontem e será eternamente.
Eu quero te dizer nesta noite, faça propósito. Eu vou te explicar um pouquinho mais, eu sei que o vídeo vai ficar um pouco extenso, mas vou te explicar um pouquinho mais. O que é um propósito? O propósito é você pegar algo que você está querendo e começar a planejar na sua vida. Vou te dar um exemplo para ser mais claro. Tem pessoas que não têm nenhum lote. Ele se planeja, vai lá e compra um lote. Depois ele começa a planejar de novo, vai lá e constrói uma casa. É planejamento. E para esse planejamento dar certo, ele começa a trabalhar nesse planejamento. Começa a guardar, cortar os gastos aqui, gasto ali. Isso é a mesma coisa de um propósito. Quando você quer algo de Deus, você começa a planejar a sua vida. Não, eu preciso de Deus resolver algo para mim. Mas como que eu faço para poder pedir a Deus que resolva algo para a minha vida? É somente na oração e no jejum. Então eu faço um propósito com Deus. A Bíblia diz que quando Jacó saiu da presença de Isaac, porque Isaac abençoou Jacó, e Esaú queria matar Jacó. Jacó saiu fugido, mas chegou em determinado lugar, Jacó estava cansado, e ele colocou a cabeça sobre uma pedra, feita como se fosse de travesseiro, e ali ele adormeceu. A Bíblia diz que Jacó viu um formato como de uma escada, que descia do céu, do topo do céu até a terra, e anjo subia e descia. E Jacó então chamou aquele lugar de Betel. Aqui não é senão a casa de Deus. E ele fez um propósito com Deus. Olha, eu vou, se tu me abençoares, eu te darei o dízimo de todas as coisas que tu me deste, e ainda voltarei e farei aqui uma casa do Senhor. Propósito dele para com Deus. A Bíblia diz que toda a trajetória que Jacó fez, ele foi abençoado em tudo. Quando você faz um propósito com Deus, Deus não poupa você de receber as regalias do céu. Não, Deus te entrega muito mais daquilo que você pediu. Muito mais. Pode ter certeza, meu amigo, que você não está fazendo esse jejum e essa consagração em vão. Eu estou te chamando, não é para o boteco beber, não é para fumar droga, não é para cheirar droga, eu estou te chamando para a presença de Deus, para aproximar-te de Deus. Tem muitas pessoas que me ouvem, sabem o que eu vou falar aqui agora. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, mas não têm coragem de tomar uma atitude, de colocar uma ação na sua vida para aproximar-se de Deus. E quando você faz isso na sua vida, a sua vida é mudada, é transformada pelo poder de Deus e pelo poder da sua oração. Eu gosto sempre de frisar, eu não prego religião, eu prego Deus. Eu estou te ensinando a estar junto com Deus, na presença de Deus, e somente desta forma você consegue aproximar de Deus. Não venha com esse papinho que muitos usam aí, em até púlpito de igreja, que eu sou amigo de fulano, que eu sou amigo de ciclano, que ciclano vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas ele não tem poder de te aproximar de Deus. A sua aproximação com Deus, ela só acontece somente com duas coisas, com oração e jejum. Quando você quer ter uma intimidade com Deus, quando você quer ter um relacionamento com Deus, você parte para a oração e para o jejum. Eu quero aqui, se Deus permitir, na semana que vem, nós vamos falar sobre rotina espiritual. E você vai aprender um pouco mais sobre o que é uma rotina espiritual. E quando você passar a fazer essa rotina espiritual, você vai ver como que sua vida vai mudar na presença de Deus. Eu vou orar por você nesta noite e vou agradecer a Deus pela sua presença nesse vídeo, que vai assistir e vai compartilhar esse vídeo com os teus amigos, com as tuas amigas. E aquele que não é inscrito, diga a ele para se inscrever, porque eu estou te adotando nesta noite. E vou adotar aqueles que vão se inscrever nesse canal em oração. Todos os dias eu vou estar orando por você.
eu estou te adotando em oração para você ter uma vida abençoada com Deus. Eu estou te oferecendo o melhor da terra, que é a bênção e a presença de Deus. É o melhor de todas as coisas. Eu poderia oferecer dinheiro para você, não era o suficiente, mas eu estou oferecendo o dono de tudo, de todas as coisas. Eu quero que sua vida seja abençoada no nome de Jesus. Pai, eu te glorifico nesta noite, eu te exalto, Senhor meu Deus. Gratidão, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por mim até aqui. Pai, mais uma vez eu entrego, Senhor, a tua palavra. Mais uma vez eu glorifico o teu nome, porque tu me deste, Pai, graça nesta noite. Meu Deus, agora neste exato momento, Senhor, eu quero, Pai, agradecer a ti, Senhor, meu Deus, pelas bênçãos alcançadas até aqui, através das orações e do jejum e dessa semana que estamos fazendo, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, aquele que está me ouvindo, aquele que vai me ouvir, meu Pai. Que o Senhor possa transformar vidas, papai. Que o Senhor possa transformar situações, meu Deus, que aos olhos do homem parece ser impossível, Pai, mas aos olhos do Senhor não são. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero te pedir, papai, que resolva, Senhor, situações, Pai, de pessoas que estão buscando a tua face. Pai, toma, Senhor, a nossa igreja nas tuas mãos, o nosso pastor presidente, toma, Senhor, a diretoria. Pai, no nome de Jesus, continua abençoando o teu povo, Senhor, que está remando, caminhando para Canaã celestiais. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite a tua bênção e a tua proteção para esta noite, de cada amigo, de cada amiga, em nome de Jesus. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Tenha todos uma excelente noite abençoada por Deus e, no nome de Jesus, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus irá te abençoar a tua vida. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta em nome do Senhor Jesus.